Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA, módulo 1. Continuando a construção do nosso formulário, hoje nós vamos ajustar as propriedades dos campos deste formulário, certo? Então, como eu comentei ontem, quando nós nos posicionamos em um determinado campo, aqui na janela da lateral esquerda abaixo, nós vamos encontrar todas as propriedades que nós podemos ajustar, ok? Nós vamos ver nesse vídeo algumas das principais, tá? Então, vejam, a primeira é o nome do campo. Como eu comentei, por padrão, o VBA coloca um nome genérico e vai enumerando, tá? E é sempre interessante nós atribuirmos um nome que possa identificar esse campo, tá? Porque durante a programação isso vai ficar mais fácil, ok? Outro detalhe é que o prefixo do campo, ou melhor, o tipo do campo, se ele é um campo de texto, se ele é um botão de opção, também é interessante a gente manter no nome, para que durante o código eu consiga identificar qual é o tipo do campo e qual é o campo que eu tenho que alimentar, ok? Então, aqui eu vou alterar esse nome, eu vou deixar assim, ó, um prefixo de txt, underline, nome. Txt por quê? Porque é um campo de texto e na sequência o nome de identificação deste campo, tá? A próxima propriedade que a gente vai alterar é com relação ao tamanho desse campo, tá? Então, vamos vir aqui na propriedade max length, está aqui abaixo, e ela tá com 0, tá aqui, tá? Nós vamos ajustar, então, eu acho que um bom tamanho seria 100, ok? Bom, feito isso, nós vamos deixar por enquanto assim e vamos ir para o próximo campo. Então, vou colocar também o nome txt de campo texto, fone, e vou lá embaixo no max length e vou ajustar o tamanho. O campo de telefone tem um tamanho máximo de 9, né? E vou fazer isso para cada um dos campos. O F. Então, a UF, eu vou colocar aqui txt UF, o tamanho vai ser 2. E esse campo vai ter uma característica adicional, tá? Porque eu não quero que a UF seja digitada, eu quero que ela seja carregada automaticamente quando for informada a cidade, tá? Então, na verdade, esse campo não precisa estar habilitado. Onde que é essa propriedade? Aqui nessa lista nós temos uma propriedade que se chama enable, tá aqui ela, e por padrão todos os campos recebem o valor true, né? Ou seja, todos são habilitados. Eu vou alterar então para false, ok? O próximo campo, cidade, vejo que esse tipo de campo é um campo diferente, né? É uma caixa de combinação, e nós vamos ver que aqui no nome dele, ele é identificado como um combo box, né? O que a gente vai colocar aqui então? Eu vou colocar comb, né? O prefixo, e vou colocar a identificação do campo, cidade, ok? Aqui no tamanho máximo eu vou colocar 50 e vamos para o próximo campo, que é o campo de e-mail. Então, esse campo é um campo de texto, então txt underline e-mail, e eu vou ajustar o tamanho máximo dele aqui para, vamos supor, 150, certo? Feito isso, eu vou dar um clique em cima do formulário e a gente vai fazer um F5 para verificar como está, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos testar aqui no nosso formulário é se os campos estão na sequência correta, tá? Então, vejam, vou dar um tab, ele passou por telefone,
e vai passar direto para o e-mail. Veja, ele deveria ter passado para a cidade e não para o e-mail, tá? Depois é que ele vai para o campo cidade. Então, essa sequência nós precisamos ajustar também. Vocês também devem ter notado que o campo F não está recebendo mouse, né? Por quê? Porque ele é um campo desabilitado, ok? Vou fechar aqui e vamos ajustar, então, a sequência, tá? Então, cliquei no primeiro nome e a propriedade onde nós ajustamos a sequência dos campos na tela é uma propriedade que se chama Tab Index. Vejam, aqui o Tab Index está com 5 no campo nome. No telefone, vamos ver, Tab Index está com 6, cidade, Tab Index com 9, tá? Então, a gente vai ajustar, vamos colocar aqui um 7, tá? E e-mail, Tab Index está com 9. Perfeito, agora não precisamos mais ajustar. Ah, não tem que colocar 8? Não necessariamente precisa ser um número sequencial, mas precisa estar na ordem correta, ok? Então, agora vamos clicar aqui de novo no F5 e vamos verificar com o Tab se está na ordem desejada. Já está. Vamos fechar novamente, tá? Então, essas são as propriedades que nós ajustamos no primeiro momento. Na sequência, nós vamos inserir aqui embaixo os botões para controle deste formulário, ok? Bom, o botão para controle de formulário eu vou encontrar aqui na minha caixa de ferramentas também, né? E é este íconezinho, ele tem o nome de botão de comando, então basta clicar nele e vir aqui no formulário e desenhar o botão, deixando mais ou menos do tamanho que a gente deseja, tá? Bom, eu vou querer um botão para salvar, outro botão para limpar e um outro botão para sair do formulário, certo? Então, são 3 botões, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para ele criar os outros para mim. Mais um Ctrl V. Pronto. Os botões de comando também possuem as suas propriedades. Então, a primeira propriedade é o nome do botão e é o nome interno que eu vou me referir na minha programação, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou chamar esse aqui de salvar, tá? E aqui no Caption, eu também vou alterar o nome para salvar, certo? Esse aqui vai ser o botão limpar, tá? Então, vou ajustar o nome aqui, limpar. E também aqui no Caption, limpar. E este vai ser o botão sair. Sair. Pronto. Vou selecionar os 3 para dar uma alinhada neles, né? Então, eu vou alinhar aqui pela esquerda para ele ficar do mesmo tamanho desse campo, tá? E também vou alinhar os botões entre si através da margem superior e vou deixar também um espaçamento horizontal igual, né? O espaço entre um e outro. Pronto, agora sim. Agora, o que acontece? Quando chegar nesse último campo do meu formulário e o meu usuário der um Enter ou um Tab, eu quero que caia diretamente nesse botão salvar. Então, esse campo do meu formulário tá com o Tab Index igual a 9, então este aqui eu quero que seja o próximo. Vamos dar uma olhada. O Tab Index dele tá 12, tá? Depois, o limpar tá com Tab Index 11. E esse aqui deve ser menor ainda, 10, tá? Então, a gente vai alterar. Esse aqui, eu quero que seja o 10. 10. Aqui passou para 12. E aqui, eu tô com 11. Então, esse aqui eu quero que seja o último, vou passar para 14. Agora, é só nós verificarmos se está na ordem que nós desejamos.
Então, usando o Tab, a gente verifica isso, está perfeito, olha só, tá? Então, eu vou fechar essa janela. E existe uma outra propriedade em relação aos campos de texto que eu acho interessante. Vai muito do gosto pessoal de cada um, tá? Então, vou selecionar todos os campos de entrada de dados somente, tá? Esses aqui. E aqui nós temos uma propriedade que é o Backstyle, tá? Então, o estilo de fundo. Por padrão, o VBA utiliza este aqui, que é o opaco, mas existe outra opção que é o transparente, tá? Que eu gosto mais nos formulários. Então, só para a gente ver como é que ficou, com F5 novamente, fica desta forma. Mas, como eu comentei, isso fica bastante a gosto de cada um, ok? Na próxima aula, nós vamos ver como inserir uma imagem no nosso formulário, certo? Até lá, então!